e foi aprovado ontem à tarde, através de uma videoconferência, aquela proposta que foi feita pela Federação Gaúcha da retomada do gauchão. Entre o meio de julho e o início de agosto, dia 15 de julho, é uma data norte, é claro que isso depende da evolução da remissão da doença aqui em território gaúcho e também da baixa das bandeiras nos territórios onde os jogos vão acontecer. Os clubes estão liberados para realizarem novas contratações. O número de inscrições de atletas para o Campeonato Gaúcho, ele é ilimitado a partir de agora. Não haverá rebaixamento, que acarreta um Campeonato Gaúcho do ano que vem com 2 times a mais, com 14 clubes, consequentemente com 4 rebaixamentos. Os 12 atuais e, claro, mais 2 que sobem da divisão de acesso do ano passado. Um outro debate que foi feito, Meneghetti, foi em relação às cotas e ainda não se chegou a uma definição quanto a isso. A divisão das cotas do Campeonato Gaúcho do ano que vem, porque como terão 2 times a mais, o valor ele será reduzido e a proposta da federação é que os 2 clubes com a pior colocação no campeonato desse ano dividam a cota com os 2 clubes que subirem da divisão de acesso desse ano para o ano que vem. Isso não foi aprovado ainda pelos clubes, terá uma discussão ao longo de todo o ano, mas pelo menos a gente já tem uma data norte. A partir de 15 de julho, o futebol pode começar a ser retomado aqui em território gaúcho. Ele se fala em metade de julho até talvez o final do mês de julho. Mas se começar ali no finalzinho de julho, né, quase em agosto, JB, como é que fica o Campeonato Brasileiro em termos de datas? O Campeonato Brasileiro daí entra a temporada 2021. Meneghetti, sabe que tem algumas informações importantes aqui para dar. Ontem a Conmebol, por exemplo, fez uma reunião e ela já recuou. Ela trabalhava com uma data de setembro e ela botou um pouco o pé no freio, aquilo que a gente já começava a repercutir na semana passada, dizendo que talvez, colocando assim, olha, vamos voltar. Temos o compromisso de voltar, mas talvez não seja agora. E um dos integrantes da direção da Conmebol deu entrevista numa rádio argentina que eu estava acompanhando, e ele falou que possivelmente a Conmebol vai ter que invadir janeiro de 2021 jogando a Copa Libertadores da América, porque ainda faltam 11 datas. Sobre o Campeonato Brasileiro, eu te confesso que já fiquei mais otimista quanto a essa questão, porque a CBF tinha colocado como um plano, como uma ideia, dia 1º de julho. E dizendo o seguinte, se voltar dia 1º de julho, dia 27 de dezembro tem a última rodada do Campeonato Brasileiro. Isso já foi por água abaixo, porque nós estamos falando na metade de julho para jogar um gauchão, né? Tem 2 meses, é muito tempo, Meneghetti. É verdade, é verdade. Ô Bagé, te deu otimismo ou pessimismo essa projeção e a montagem aí que a federação fez? Não, eu concordo com tudo que a federação definiu até agora. E tem um outro detalhe, a gente tem batido muito nessa tecla, que a partir de agora é página 2, que a gente tem que retomar a vida em outros padrões, ou pelo menos considerar daqui a pouco mudança de padrão em todo aspecto, não só financeiro, mas em acreditar em algumas coisas que antes a gente não acreditava. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo filosófico? Porque os clubes, eles precisam definir. Bom, votaram por não ter rebaixamento. Então, o que é pior para o cara? Ficar nas 2 últimas colocações e ser rebaixado e não ter cota alguma? Ou ele dividir a cota com alguém justamente porque ele foi beneficiado em um ano que não teve rebaixamento? Então, isso vai ter que se definir. Vai ter que ficar com essa opção 2. Não rebaixa, mas automaticamente ele ganha uma cota menor porque ele vai precisar dividir com aqueles que estão vindo da divisão de acesso. Tem que bater muito nessa tecla, é algo diferente, ninguém está fazendo isso por incompetência ou por egoísmo. Está se fazendo porque a gente vive um processo de pandemia que a nossa geração nunca tinha passado. Um outro detalhe, se tiver que empurrar as competições para virar o ano, tem um problema que ele já passou. Não precisa fechar em dezembro em função das férias, porque as férias dos jogadores, os clubes já precisaram antecipar. Porém, automaticamente, em algum momento, vai ter que se regularizar de novo o período de férias. E talvez esse problema possa ali na frente embolar todas as competições. Mas, repito, é algo que fugiu da nossa mão, né? É verdade. É que negócio das férias. Deu as férias agora, 20 dias pelo menos, alguns deram 30. Mas é que vai ficar jogando. Termina em janeiro, aí já começa a temporada 2021 em fevereiro do ano que vem. Os jogadores em algum momento vão ter que parar, né? Eles vão aguentar ficar jogando 1 ano e meio ou 1 ano e 4, 5 meses de forma ininterrupta, né, César? Vai ter que ter uma parada, claro. Né? Me parece que, dentro até do raciocínio que a gente fez no bloco anterior, o que a gente pode falar?
A federação fez a parte dela, mas não depende dela. Eu também acho que a federação fez a parte dela e eu acho que todos os clubes têm que ser, e todo mundo, todos os segmentos envolvidos com o futebol, compreensíveis. Mas é uma virada de mesa. Gente, numa época de pandemia, tem que se jogar o Campeonato Gaúcho com as regras adaptadas. Pronto. E mais Bom do que senso isso, teve a federação. Esse negócio é tão maluco, tão maluco. Basta mudar a bandeira de um lugar aí para a bandeira vermelha, acabou. Acabou, não tem gauchão. Então a federação fez o que tinha que fazer. A data é essa, dentro da realidade atual, e está sempre na mão do governador. É sempre o governador que vai decidir no final da história. Então fez muito bem a federação, porque colocou, como vocês muito bem falaram, colocou uma luz. Mas isso passa obrigatoriamente para que essa pandemia ela se acalme. Né? O Luciano Oxman, presidente da federação, tem bom senso, demonstrou isso nesse episódio, conseguiu fazer uma boa articulação política para aprovar as mudanças de regras que eram necessárias, mas agora não depende mais dele, né? Depende da pandemia.